Olha, e o sonho de ter um móvel, aliás, planejado, virou um pesadelo para uma mulher aqui de Maceió. Ela se diz vítima de um golpe de uma empresa no ramo de móveis planejados. As informações estão com o William Tavares. Uma mulher foi vítima de um golpe quando tentou comprar um rack para sua residência numa loja de móveis planejados que até então funcionava nesta galeria, localizada na Avenida Júlio Marques Luz, aqui no bairro da Jatiuca. Os prazos nunca foram cumpridos, nem tampouco o móvel foi entregue. O prejuízo foi de quase R$8 mil. A vítima conta como aconteceu esta situação. A gente fechou com eles um móvel para nossa sala, um rack com painel, no valor de 7.800, que para quem entende sabe que não é um valor baixo. A gente sequer fez cotação, porque é o correto de qualquer pessoa que vai fechar negócio e vai comprar alguma coisa de valor, mas a gente acreditando na confiança da empresa e dos amigos, né? A gente fechou com eles, com o prazo, segundo o contrato, era para ser entregue no dia 28 de janeiro. O prazo não foi cumprido, os móveis não foram entregues nesse dia, mas eles sempre com desculpas, dizendo que atrasou um pouquinho. E se a gente perdoa desculpas de empresas desconhecidas, por que não perdoar de empresas amigas, né? Então a gente relevou, por mais que quisesse estar na nossa casa, com a casa do jeito que a gente idealizou, a gente foi aceitando e as desculpas cada vez mais frequentes, os prazos cada vez mais extensos, o contato cada vez mais escasso. Até que o último prazo que ele deu foi no dia 24 de março, agora de 2020, para a montagem dos móveis. Só que em 22 de março teve o primeiro decreto, por conta da pandemia, não havia possibilidade de ser feita a montagem. Ele usou isso como um argumento, como uma desculpa para prorrogar mais uma vez a entrega. E ainda disse que não teria como dar uma data precisa, porque iria depender do governo e tal, o que na época era justificável, né? Porque a gente estava passando por um momento que ninguém tinha previsão de nada. Acabou-se a pandemia, o comércio reabriu e ele simplesmente sumiu. Foi quando a gente entrou com o advogado nas pequenas causas e que o advogado, quando chegou lá, disse que muitos processos dessa empresa e que já estava se caracterizando estelionato e aconselhava a gente a ir na delegacia. Então a gente foi ontem na delegacia do 2º Distrito, que atualmente está na Pajuçara, e ele, quando eu disse o nome da empresa, ele ficou impressionado. Ele fez, já sei até do que se trata, porque a quantidade de pessoas que vêm aqui, que estão vindo aqui, com essa mesma queixa, ele relatou que o rapaz já foi ouvido lá na delegacia em 2018, que a gente quer justiça. Porque dinheiro, eles não têm nada no nome deles, então eu sei que eles não vão pagar. Mas eu quero que a polícia, que a justiça, que façam o seu papel, que cumpram o seu papel. Da Jatiuca, William Tavares. Pois é, que prejuízo, né? E sobre os direitos do consumidor, em casos como esse, o advogado Rafael Acioli, que é da Comissão de Direitos do Consumidor, da OAB Alagoas, está conosco e vai conversar com a gente exatamente pela internet. Doutor Rafael, boa noite, bem-vindo ao Cidade Alerta Alagoas. Aumentaram os números de reclamações como essa durante a pandemia? A OAB está acompanhando, quer dizer, consumidores lesados porque acreditaram em alguma empresa que fez uma promessa e acabou, na verdade, se aproveitando da questão da pandemia, ou para desaparecer, né, fechar as portas, ou para deixar os clientes aí desse jeito. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os telespectadores da TV Pajuçara. Pois é, a situação aí é uma situação clássica de violação ao direito do consumidor. Então, se fez valer da situação de pandemia para prorrogar ainda mais o seu descumprimento com relação à consumidora, e agora, pelo que foi relatado, a empresa já não existe mais, a consumidora está num prejuízo e precisa buscar as alternativas que venha a viabilizar o seu ressarcimento. Aí, Edson, a gente está diante da situação apresentada, claramente é evidente um dano material, em virtude do valor que foi pago, que a gente sabe que numa relação de consumo existem direitos e deveres. Então, o dever do consumidor é arcar com o valor, é fazer o pagamento. Então, houve o cumprimento do dever por parte da consumidora e não houve o direito de receber o produto que ela adquiriu. Então, uma violação clássica à regra de consumo, passível de uma indenização por dano material e, a depender do caso concreto, a extensão do dano, um possível dano moral que precisa ser analisado com mais detalhes e pormenorizadamente.
A partir de que momento o consumidor pode caracterizar aquele atraso em alguma entrega de algum produto, em alguma relação de consumo, a algum tipo de golpe ou, de certa forma, de má-fé, exatamente daquela empresa? A partir de que momento, assim, tem um tempo, ou seja, deixa de receber comunicados, deixa de responder? Esses pontos aí já começam a caracterizar exatamente que a empresa está fugindo da sua obrigação? Perfeito, Edson. A gente sabe que uma relação, para ela ser segura, ela tem que haver o cumprimento. Então, antes de mais nada, a gente já orienta aos consumidores que eles tenham documentos hábeis para que mais adiante, em caso de qualquer tipo de ocorrência, ele possa se fazer valer do seu direito. Então, contrato de prestação de serviço, contrato de aquisição de produto. A gente sabe hoje, com o avanço da tecnologia, do pequeno ao grande empresário, tem acesso à informação, tem acesso ao computador. Então, o contrato, por mais simples que seja, ele vai resguardar aquele consumidor. Então, a gente sabe que passamos por um período de pandemia, um período mais acentuado, agora um período, acreditamos nós, que estamos no final dessa pandemia, mas ainda perdurando. Então, a gente tem que existir sempre uma razoabilidade. Então, o consumidor tem que ser razoável, o fornecedor também tem que ser razoável diante daquela situação. Então, durante a pandemia, a gente sabe que várias atividades foram suspensas. Então, ocorreu realmente, efetivamente, justificativa para que se entendesse um descumprimento de prazo durante a pandemia. Mas, falando fora da pandemia, os prazos eles estão para serem cumpridos. Então, óbvio que o consumidor que com um dia de atraso, 2 dias de atraso, a gente sempre orienta que tenha uma razoabilidade, porque às vezes imprevistos acontecem. O que não pode é o consumidor deixar de ter uma satisfação. O pós-venda ele é tão importante quanto a pré-venda, porque a satisfação do cliente, aquilo que vai fidelizar o cliente, você respeitando as regras de consumo. Então, o consumidor, mesmo que você esteja a entregar um produto, você tem que dar uma satisfação para o seu consumidor e tem que deixar sempre o consumidor informado. O consumidor precisa estar sempre informado. Perfeito. E aí ficar atento a essa dica importante, né? Colocar no papel, né? Não tem esse negócio de boca mais não, nem de só mensagem no WhatsApp. É importante ter algo simples, mas olha, estou pagando tanto a você, é para fazer tal serviço e o prazo final é tal. Então, isso já é uma documentação importante para caso aconteça algum imprevisto no futuro, possa ser um respaldo para o consumidor, né, doutor? Perfeito, Edson. Quanto maior a formalização desse contrato, maior vai ser a segurança do consumidor. E, às vezes, o consumidor, a gente tem que agir também de forma preventiva. A forma preventiva é a melhor forma de dirimir e evitar conflitos. Então, o consumidor, ele não se pode deixar cair na tentação tão somente da oferta mais barata, mais vantajosa. Ele tem que se certificar se realmente aquela empresa é idônea, se aquele produto é de qualidade, se aquele serviço realmente vai ser cumprido. Então, hoje a gente tem ferramentas que permitem essas pesquisas. Então, a gente sempre orienta, antes do consumidor consumar aquela compra, consumar aquela contratação de serviço, ele pesquisar a idoneidade da empresa, se for numa compra física, numa compra virtual, certificar se existem reclamações diante daquela empresa, existem aplicativos e sites específicos de busca de reclamação. Então, o consumidor, antes de consumar a compra, faz essa pesquisa, faz essa análise, para que mais adiante ele não venha a incorrer nesses problemas, nesses transtornos.